E aqui, nesse livro de Jeremias, no capítulo 1, nós temos aí colocado o momento em que Jeremias é chamado para um trabalho específico na obra de Deus, naquilo que Deus estava fazendo naquele momento na nação de Israel. Então havia uma nação rebelde que Deus já tinha decidido punir, eles seriam punidos, já viria um rei do norte para atacar, invadir a nação, levar eles cativos, destruir, pôr fogo, matar. Deus já tinha dado esse castigo, mas ele levantou profetas, gente, para dizer, olha, vem esse castigo, mas se vocês se arrependerem, tudo pode ser diferente. Se vocês se consertarem, vocês vão voltar do cativeiro e reocupar essa terra. Então Deus sempre chamando o povo ao arrependimento, né? Talvez até podia ter revogado essa punição se eles tivessem agido de outra maneira. Mas não foi o que aconteceu. Deus levantou homens para anunciar. E Jeremias foi um desses homens. Jeremias foi um profeta levantado por Deus. E Deus anunciou para ele, olha, antes do seu nascimento, você estava na barriga da sua mãe, eu já escolhi e separei você para ser profeta diante dessas nações. E Jeremias, então, tomou essa função e foi em frente, né? Os irmãos viram aí que também, aí no capítulo 1, ele fala, eu vou fazer de você como se for uma cidade cercada de muros, né? O verso 19, você vai ser como um poste de ferro, como um muro de bronze. Então as pessoas vão te atacar, mas você vai resistir, você vai ter força para suportar a dificuldade desse trabalho e vai cumprir o que eu estou te pedindo. Então Jeremias foi esse profeta, esse homem de Deus, que fez um grande trabalho profético e foi um ministro do Senhor no seu tempo. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de ser ministro. O que é ministro e o que é ser ministério? Muita gente fala, você tem um ministério na casa de Deus? Você tem ministério, né? Ou às vezes a pessoa pergunta assim, você é crente de qual ministério? A pessoa pergunta para ele, né? De qual ministério que você é? Então, hoje assim, usa-se essa palavra de várias maneiras, mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, vamos usar assim mais no sentido político para a gente ter um exemplo tranquilo, que todo mundo reconhece. Então veja bem, irmão, o que é o ministério? O ministério é a divisão de tarefas no governo. Então existe muita coisa para se fazer no governo. Tem muitas áreas para serem cuidadas. Nós estamos cuidando do Brasil. Então você divide em áreas. Eles vão chamar essas áreas de ministério. Então tem o Ministério da Agricultura, tem o Ministério da Economia, tem o Ministério de várias áreas que vão, ali você põe um homem de capacidade, que ele vai se chamar ministro, e ele foi nomeado pelo presidente para cuidar de um assunto importante do governo, o Ministério da Saúde. Coloca lá um nome que vai, uma mulher, alguém com capacidade técnica, que conhece a saúde, que entende de governo e que vai trabalhar os indicadores de saúde do Brasil. Talvez erradicar uma doença, vai trabalhar para diminuir a dengue, vai trabalhar para fazer a vacinação da poliomielite, disso, daquilo. Então, esse ministro, ele é um homem nomeado, é uma pessoa nomeada pelo dirigente maior, pelo presidente, para cuidar de um assunto específico no nosso país. Irmãos, isso é ser ministro, isso é ter ministério. O ministério é uma área, é um setor do governo, e o ministro é aquele que cuida daquele setor do governo. Entende? Então, é isso que significa o ministério e o ministro. Porque o serviço do ministro, irmão, é trabalhar. Então, o que faz o ministro? O ministro trabalha. O ministro arregaça as mangas e vai trabalhar. A função do ministro é ele agir, é ele trabalhar, é ele tomar a frente daquele setor e fazer aquilo funcionar e contribuir com os objetivos do governo central, de quem nomeou ele. Então, irmãos, o ministério é uma área e o ministro é quem dirige aquela área. É isso. E se a gente pegar, seguindo esse exemplo da política, aí só para a gente encerrar essa questão da política, tem dois ministros aí agora que são chamados de super-ministros aí do governo do Bolsonaro, atual governo federal.
E os irmãos já sabem aí quem são os da foto aí, né? É o ministro da Justiça e o ministro da Economia. O que se espera desses homens? O que a gente espera deles? Né? Que eles trabalhem, né? Que eles ponham a mão na massa, que o Moro mande projetos lá que diminuam o crime, que melhore o cumprimento das penas, que ajude a gente a diminuir a criminalidade, as mortes, os roubos, os problemas desse país na área da justiça, que agilize os processos, que faça os juízes trabalharem mais, que faça as coisas funcionarem. O que a gente espera do ministro da Economia? Uma retomada, que ele arrume um jeito de economizar dinheiro, do governo gastar menos, de incentivar as empresas a fazer investimentos, os negócios, que gerem emprego. Nós esperamos que esses homens trabalhem. Nós estamos esperando que eles ponham a mão na massa lá e façam a diferença, porque do jeito que está aí não está bom. Não estamos satisfeitos com a justiça do país, não estamos satisfeitos com a economia do país, não estamos satisfeitos com um monte de coisa do país. Nós esperamos que esses homens façam o trabalho deles. Então, irmãos, isso é ser ministro, é assumir uma parte, uma área daquele governo central, daquela atividade, e fazer a sua parte, trabalhar. Esse é o ministro. Então, são diferentes dons, se a gente pensar na obra de Deus. São muitas pessoas trabalhando, mas o propósito é um só. O propósito é servir a Deus, o propósito é fazer a vontade de Deus, o propósito é fazer o bem, é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e fazer o bem. Amar a Deus e servir o próximo. É isso, irmão, o propósito de quem é cristão. E aí tem muita gente fazendo isso, irmão. Olha, tem muito faminto aí sendo alimentado pelo trabalho social dos espíritas. Eles estão lá fazendo um trabalho, Deus está agindo, está alimentando um monte de gente lá através da caridade dos espíritas. Deus está fazendo obra, irmãos, em vários lugares, através de muitas pessoas, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, Deus está trancado aqui dentro da nossa igreja, Ele só pode fazer o bem se for através de nós aqui. Mas a gente não vê isso na Bíblia. Quando Elias falou, olha, eu sou o único que te serve, Deus falou, você está enganado, tem mais 7.000. Né? Quando os apóstolos falaram, esse negócio é só para nós, ele falou, não, tem Cornélio lá do outro lado, tem gente que Deus está ouvindo, que Deus está trabalhando no meio dele. Ah, mas ele tem coisa lá que a gente não concorda, tem coisa lá que ele poderia melhorar? Sim, com certeza. Mas vai chegar o dia dele, que ele vai dar um passo além, vai fazer algo melhor lá. Enquanto ele não fizer, ele está fazendo bem, está amando Deus do jeito dele. Deixa ele. Quando vieram para Jesus dizendo, olha, tem uns lá que não são dos nossos, mas estão falando de ti. O que Jesus respondeu? Vai lá e cala a boca deles? O que foi que Jesus falou? Olha, quem não é contra nós, é por nós. Deixa eles trabalhar, deixa eles tocar a vida deles, está tudo certo, né? E eu digo para os irmãos que hoje tem milhares de pessoas nesse país, milhares de igrejas prestando um grande serviço para o povo cristão. Eles estão saindo de retiro nos acampamentos. Porque, irmãos, o mundo está aí falando, ó, carnaval, e distribui preservativo, e ó, faz o que quiser, toca sua vida aí, da bagunça, do jeito que for, é samba no pé, é o que for, tudo quanto é tipo de culto à carne. E tem um monte de igreja, milhares, milhões de pessoas nesse país estão fora desse esquema, por respeitar a Bíblia, porque em Deus eles estão indo para o retiro. E aí, irmãos, a gente precisa entender que esse trabalho é bênção para o povo de Deus, é bênção para nós. Nós temos muita gente fazendo muitas coisas que nós não podemos fazer, lugares que nós não podemos ir. Hoje está cheio de gente saindo para visitar o hospital, para fazer uma oração com as pessoas, irmão, lugares que nós não poderíamos ir. Tem alguém lá com a palavra de Deus falando, pregando, deixa ele trabalhar, tocar a vida dele. E aí nós vamos percebendo que sim, tem muita coisa para ser feita. O propósito é servir a Deus e fazer o bem ao próximo. E nós, irmãos, somos um pedaço dessa obra de Deus que Deus está fazendo. Porque cabe a muita gente. Eu passei um vídeo para os irmãos ontem, que tem um resumo do livro de Jeremias. Não sei se os irmãos tiveram um tempinho de assistir. 5 minutos de vídeo, dando um panorama de todo o livro de Isaías. Aí ele fala que no tempo de Jeremias, no tempo de Jeremias, foi também o tempo de Naum, Abacuque, Obadias, Ezequiel
e o próprio Jeremias aqui, ó, todos eles, esse período aqui é o período de Jeremias, todos esses profetas estavam profetizando, e um pouquinho para frente, uns 40 anos aqui, tem Daniel. Então, todos esses profetas não estavam trabalhando lá todo ao mesmo tempo. Eles estavam todos profetizando o arrependimento, a mudança de postura, todos eles. Ao mesmo tempo eles estavam trabalhando lá em Israel. Então é uma coisa que nós precisamos ver, irmão, que tem todo um monte de gente está trabalhando ao mesmo tempo. Um monte de gente está agindo, está se esforçando por um propósito único, que é servir a Deus, que é servir ao próximo, que é amar as pessoas, que é levar o Evangelho, que é levar a salvação. Um monte de gente está trabalhando. E aí a gente entende essa questão do ministro. O que é ser ministro? O que é fazer o trabalho de Deus? Isaías, irmãos, aí nós já lemos, mas Isaías capítulo 61, ele fala assim, ó, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Isaías 61, verso 6, mas na versão tradicional, né? A versão da linguagem de hoje não vai falar essa palavra ministro. Então eu peguei da versão tradicional. E aí, irmãos, essa palavra ministro, né, que nós estamos estudando, é que eu quero que o irmão entenda que existe um ministério cristão. Aqui, a partir de Isaías 61, verso 6, não só dessa passagem, mas de muitas outras, mas aqui mais fortemente, existe uma palavra que é dito muito aí nos meios evangélicos, no meio cristão, que é o ministério universal dos crentes. O crente, ele é um ministro do Evangelho. Todo crente é um ministro do Evangelho. É isso, irmãos, que foi a grande mudança que Jesus colocou. Na mudança, no tempo anterior, no Antigo Testamento, para você ver um ministro, ele tinha que ser levita, da tribo de Levi, ele tinha que ser ordenado sacerdote, aí você ia lá e ele oferecia a tua oferta perante o Senhor só no tabernáculo em Jerusalém, e aí você obtinha o perdão dos pecados. Aí vem Jesus e diz que nós temos acesso direto ao Pai através dele. Nós vamos ler lá em 1 Timóteo, ele diz, há um só mediador entre Deus e os homens, não é mais aquele sacerdote lá no templo, não é mais o padre lá na paróquia que vai ouvir a sua confissão, que vai ministrar ali os ofícios, só ali que você consegue, não, cada crente é um ministro. Nós precisamos da comunidade para nos apoiar um ao outro, mas você é um ministro do Evangelho. Se você visitar uma pessoa no hospital, você ora por ela. Você vai orar por aquela pessoa. Se você encontrar uma pessoa que precisa de alguma coisa, que está precisando de uma roupa, você doa a roupa por ela. Você não vai vir, irmão, quero ver, vamos discutir aqui na igreja, que eu vi uma pessoa essa semana passando frio, na quarta-feira. Irmão, mas agora ela já passou frio 3 dias, né? Você já podia ter dado lá um cobertor para ela, você não precisa mais você querer trazer uma situação para a gente ver, para tratar. Nós gostamos de fazer isso em conjunto, fazemos em conjunto, é melhor, é mais interessante, a gente se sente fortalecido por estar junto com os irmãos, mas se você estiver sozinho em algum lugar, você é o ministro do Evangelho. Você vai orar, você vai buscar a presença de Deus para resolver aquele problema. Você está com uma luta lá no teu trabalho, se você vai orar, Senhor, resolve essa questão aqui para mim. Você e Deus, você vai falar com Deus através de Jesus Cristo. Você é ministro do Evangelho. Isaías 61 fala, vocês serão chamados ministros do nosso Deus. Uma pessoa está com uma dúvida nas Escrituras, você vai falar, olha, eu entendo dessa maneira, você vai pregar o Evangelho para ele. Olha, eu não entendo muito bem, o que eu sei é isso, posso até chamar um irmão que entende mais do que eu, vou marcar um estudo, um dia a gente fala, mas você já deu o início, você já falou o que você pensa, você já ministrou aquela pessoa, você já deu uma palavra ali de luz, de alento, de esperança para ela, você está firme aí no teu trabalho de servir a Deus, de ser ministro do Evangelho. Agora, irmãos, esse trabalho é um trabalho. É um trabalho. Não tem férias, não é férias, não é uma folga que você recebe um trabalho. Ser nomeado ministro
Irmãos, vocês acham que o Guedes ou o Moro está trabalhando pouco ou bastante? O que os irmãos acham? Como que ficou a agenda deles, o dia a dia deles? Vocês acham que esses homens trabalham pouco ou bastante? O que os irmãos acham? Trabalha demais, irmãos. Esses homens devem virar à noite em reuniões, em planos, em coisas, daquilo que vai ser feito. Trabalha muito, irmão. Por quê? Porque eles assumiram um ministério, eles assumiram uma atividade, eles assumiram uma seção do governo, uma repartição do governo que precisa tocar em frente através do trabalho deles. E nós aqui, irmãos, não somos diferentes. Nós aqui na igreja, quando nós falamos Igreja de Deus em Rio Preto, irmão, nós vamos ter uma igreja que vai ter diferentes dons, muitas pessoas trabalhando, nosso propósito é o mesmo, mas alguém vai assumindo posições, irmão, do que precisa ser feito. Nós vamos assumindo tarefas que precisam ser realizadas e nós vamos colocando os nossos dons em atividade, nós vamos assumindo essas posições para que a igreja funcione, para que o trabalho dê certo. Agora, irmãos, a gente tende a pensar que o trabalho é uma pregação, né? O trabalho é do pastor, a pessoa que vai fazer o trabalho da pregação. Não, irmãos. Existe o ministério da administração, do cuidado do dia a dia, de pôr ali o nome dos membros, de ver o que vai estar funcionando no dia a dia, de registrar a igreja, de cuidar de outros aspectos administrativos que precisam ser vistos, a pessoa que está precisando de uma ajuda. Nós precisamos administrar o trabalho da obra, e isso, irmão, é um ministério. Tem o trabalho do louvor, é um ministério. Tem o trabalho da limpeza, é um ministério, irmão, o ministério da limpeza. Ontem eu cheguei aqui à tarde, tudo limpinho a igreja, falei, que bênção, rapaz, né? Tudo arrumadinho, todas as coisas no lugar. E nós somos abençoados, irmão, com esse trabalho. Alguém se dispôs a limpar. Ah, tem o das crianças, irmão. Alguém se dispôs a fazer o trabalho infantil, a procurar lições, o que é a melhor para colocar. Nós estamos todos trabalhando. Estamos trabalhando, assumindo posições para termos a igreja funcionando, o trabalho funcionando, o governo central da igreja funcionando. E todos são ministérios, irmão. Não tem um mais importante que o outro, não tem um que é mais, né? Todo mundo está trabalhando, é tudo igual, nós estamos todos por um só objetivo, estamos trabalhando para fazer aquilo que precisa ser feito. E, irmãos, existe aí, então, essa questão do trabalho que nós fazemos em favor da igreja. Agora, você pode dizer, mas irmão, eu não assumi trabalho nenhum, eu não atuo aqui nem lá, não sou da liderança, eu não faço nenhum trabalho da igreja. E aí, irmãos, a gente vai ver quão importante é um outro ministério, que é esse ministério das famílias. Irmãos, quando a gente lê Neemias chega lá na cidade, nós já lemos esse livro, já contamos essa história aqui, os irmãos acompanharam e conhecem já de muito tempo. Neemias, ele foi lá e restaurou a cidade de Jerusalém que estava destruída. Neemias, muito depois dessa destruição aqui, que Jeremias está anunciando, né? Então não está na ordem da Bíblia. Neemias que está antes, os fatos foram depois de Jeremias. Então o que aconteceu? O Neemias, ele foi lá reconstruir a cidade. Quando ele foi lá, irmãos, ele dividiu o trabalho em vários pedacinhos. Ele dividiu esse trabalho. A muralha, ele falava, olha, desse portão até no outro portão, daqui até lá, dessa curva até na outra ponta. E sabe quem que assumiu, irmãos, essas tarefas, esses pedaços do muro para levantar? Foram famílias. Ele falava, olha, as famílias do fulano e Beltrano assumiu aqui. A família tal, você pode ler lá em Neemias. A família tal foi assumindo posições. E todo mundo ali trabalhando com a arma na mão e com a colher do pedreiro na outra. Trabalhando, até que eles levantaram o muro em 50 dias, foi uma obra maravilhosa, todo mundo ficou feliz e a cidade estava protegida de novo. Irmãos, isso foi feito através das famílias. Cada família assumiu um pedacinho do muro, cada família pegou uma parte do trabalho para ser feita. Então, irmãos, essa questão nós precisamos levar em conta. E eu quero destacar para os irmãos um negócio chamado Ministério da Família.
Irmãos, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, é um ministério tão importante quanto o da pregação, do louvor, da administração, da limpeza da igreja. Qualquer ministério aqui, irmãos, talvez seja menor até, não é tão importante quanto o ministério da família. Irmãos, Joquebede era uma dona de casa. Joquebede não trabalhava fora. Joquebede, que eu saiba, não fez faculdade, não tinha formação, não era nada, né? Não era uma pessoa que tinha uma habilidade especial. A Bíblia não fala que ela era alguém destacado em nenhuma área. Mas esse Amrão também, a gente não sabe porque era a profissão dele, eles eram escravos no Egito, mas eles receberam um ministério fantástico. Eles receberam o ministério de proteger e educar Moisés. Eles não eram ninguém na sociedade. Quem era Amrão e Joquebede? Não era ninguém. Eles não eram importantes, eles não eram da liderança, eles não eram alto funcionário de coisa nenhuma, eles eram um casal de escravos no Egito, de um povo dominado. Mas coube a eles proteger e educar um menino. E eles protegeram e educaram esse menino, e esse menino foi protegido era para matar todos os meninos hebreus. Eles deram um jeito do menino não ser morto, colocou numa cestinha, soltou no rio. Chegou lá, a princesa gostou dele, a irmãzinha já chegou, olha, eu tenho uma mulher para cuidar dele, pai, ajeitou, e Moisés ficou vivo, não foi morto. Depois Moisés foi educado na corte do faraó, mas ele sabia bem de onde ele veio, porque a mãe educou ele para ser hebreu, para ele saber as origens dele, para ele saber o dia a dia dele, de onde a origem que ele tinha. E um dia, irmão, ele cresceu e se tornou um homem que libertou a nação inteira da escravidão. Irmãos, quando Joquebede falou assim: Moisés, não briga com o amiguinho, era importante esse serviço que ela fazia? Era importante esse trabalho? O dia que ela sentou com Moisés e falou: Moisés, vai fazer a sua tarefa. Era importante, irmão, essa palavra? O dia que ela falou: olha, você pegou esse brinquedo do teu amiguinho, você vai lá devolver, não pode pegar as coisas dos outros sem pedir. Era importante, irmão, essa conversa com Moisés? Era importante, irmão, porque amanhã ele se tornou o líder de 600 mil homens, a Bíblia fala, que saíram do Egito, junto com as suas famílias. Os historiadores falam em 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, e ele na frente. Esse homem, irmão, um dia ele foi uma criança que precisou ser instruído no caminho, para fazer a coisa certa, para ser honesto, para ter educação, para conversar direito com as pessoas. Irmãos, é isso, irmão. É o ministério da família. E se você pensar, eu estou usando esse casal aqui, os nomes desconhecidos, né? A gente quase não ouve falar de Amrão e Joquebede. Mas, irmãos, tem outros, tem Elcana e Ana. Esses dois aí criaram o profeta Samuel. Ensinaram para ele a ser obediente. Quando ele foi lá, ainda menino, o sacerdote ali falou: mas o que você está ouvindo aí, Samuel? Eu estou ouvindo, o senhor não me chamou? Não, fala assim, assim, assim. Samuel foi obediente, foi lá, fez, se transformou depois no profeta, no último juiz de Israel, um homem de grande valor no povo de Deus, que ungiu o primeiro rei, o segundo foi ele que ungiu Saul, que ungiu Davi, um homem de importância, irmão, nas escrituras. Um dia ele foi um menino que precisou puxar a orelha dele, precisou corrigir o caminho dele, e tinha lá uma mãe, tinha um pai. A mãe dele vinha todo ano visitar, trazia uma túnica nova, uma roupa para ele. Ele sabia que ele era amado pela família dele, que a família tinha estima por ele, que ele era alguém importante. A mãe vinha todo ano com uma roupinha nova, trazia para ele. Irmãos, e aí para fechar esse exemplo aí, e José e Maria? Foi importante, irmãos, no dia que Maria falou para Jesus: não briga com o amiguinho, né? O dia que ela ensinou ele a ler, não sabemos como é que foi, mas
ele aprendeu, irmão, a fazer as coisas. O dia que José ensinou ele na carpintaria, a Bíblia fala que ele era um homem experimentado em trabalhos. Ele foi lá, irmão, ele cerrou o dedo lá um dia, martelou o dedo. O pai dele ensinou ele a trabalhar. Ensinou ele a fazer móveis, a se relacionar com o cliente, a fazer vendas. O pai ensinou. Não é? Fazer entrega, não sei o que mais que Jesus fez lá na marcenaria. Ele trabalhou com o pai dele. Ele foi instruído, irmão, a ser um homem de trabalho, a cumprir missões. Aí um dia ele entendeu que a missão dele era espiritual e ele foi lá e cumpriu o papel dele espiritual, irmão, trouxe salvação para o mundo inteiro. Foi importante ou não foi, irmão, o papel de José e de Maria na vida desse homem? Do Salvador do mundo. Agora, irmãos, às vezes a gente não enxerga isso. Às vezes nós não damos atenção para isso. Às vezes a gente, como pai, a gente quer sair, trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro, e a gente começa, e eu já contei isso várias vezes para os irmãos, sair, viajar e tal, irmãos. E a família? E o filho? E às vezes a mãe também, a gente sai, a gente quer isso, quer aquilo, a gente tal, e a gente se distrai com uma situação com outra, mas e o filho? Esse também é um ministério, tão importante quanto a pregação aqui, quanto o louvor, quanto a administração da igreja, tão importante quanto, irmão, é o ministério da família, é cuidar do seu lar, é cuidar para que os filhos cresçam no ambiente cristão. Irmãos, é cuidar do seu casamento, né? Então a gente fica feliz de ver o irmão agradecendo o aniversário de casamento. Outro dia que eu também falei, nós estamos completando mais um ano de casado, os irmãos completando mais um, que benção, irmãos, porque os irmãos sabem, os irmãos já viram, como que é devastador para a vida das crianças a separação dos pais. É difícil, irmão, a criança perde a referência, ela não sabe mais se ela é daqui, se ela é de lá, dá uma balançada na cabeça das crianças. E você firma no seu casamento e toca o barco, você está trabalhando a favor do seu filho, só de manter o seu casamento, e você está trabalhando a favor da igreja, dos cristãos, de manter o seu casamento, você está trabalhando a favor do evangelho. Um casamento desfeito é uma derrota do evangelho. Um filho que se perde no mundo, que se perde no vício, é uma derrota para o evangelho, de modo geral. E às vezes a gente fala assim, né, olha, que Deus abençoe uma família que eu não sei onde está, que Ele crie a sua filha lá, no temor de Deus, para ser uma mulher de Deus, uma mulher honesta, séria, de trabalho, que queira formar uma família com alguém. Eu não sei onde está essa família, mas Deus abençoe eles, que eles criem muito bem essa menina, para ela um dia encontrar o meu menino. E você tem que pedir a Deus, para Deus abençoar uma família que eu não sei onde está, se é aqui, se é num lugar longe, se é no outro país, mas para ele criar um menino no caminho de Deus, para ele ser honesto, trabalhador, ter fé em Deus, ser firme na palavra, irmãos, para que ele um dia encontre a tua menina. Você tem que pedir a Deus para Deus trabalhar numa família aí que nós nem sabemos onde é que está, uma hora ele cruzar o caminho do teu menino, da tua menina. Porque se eles fizerem um bom trabalho lá como pais, eles vão estar te ajudando como sogro. É isso ou não é? Vão ajudar você. E aí, irmãos, nós vamos enxergando nisso que você cuidar de você mesmo, você cuidar da sua família, você está cuidando do evangelho, você está cuidando da igreja. Isso é uma verdade, irmãos, maravilhosa das Escrituras. Se você pegar lá 1 Timóteo 5, verso 8, ele fala: aquele que não cuida dos seus parentes, da sua vida, dos seus relacionamentos, especialmente os da sua própria família, os de dentro de casa, esse aí negou a fé e é pior do que o infiel, na versão tradicional. Pior do que os que não creem. Se você não cuidar de casa, você é pior do que o ímpio, que o povo do mundo. É isso que Paulo escreveu para Timóteo.
Em outra passagem aí de Timóteo, ele falou: tenha cuidado de ti mesmo, para que você, sendo um pregador do Evangelho, você não venha cair. Cuida de você, da sua fé, da tua comunhão com Deus. E depois ele fala: ó, quem não cuidar dos seus parentes, especialmente da sua própria casa, pegou a fé e é pior que o infiel. Irmãos, isso é uma verdade muito clara nas Escrituras, que nós precisamos, irmão, ter muito cuidado com a nossa fé, conosco, para nós não darmos mau testemunho, e termos cuidado com a nossa casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, para que você, fazendo isso, contribua com o Evangelho. Isso é um ministério. Isso é um ministério que está na mão de todos nós. Aí talvez o irmão fale: mas eu não tenho nenhum cargo na igreja, eu não assumi nenhuma função de liderança, eu não sei tocar um instrumento, eu não tenho ministério, irmão, eu só vou na igreja. Não, irmão, você tem um ministério tremendo, que é o ministério de cuidar de você mesmo e da sua família. Porque se você fizer isso, você está contribuindo com o Evangelho, você está contribuindo com a igreja. Você está contribuindo com a igreja. Você cria a sua família, você põe a sua família no Evangelho, você fala de Deus com os seus filhos, você vive bem com a sua esposa, com o seu marido. Aí você vem para a igreja, irmão, num ambiente de harmonia, e aqui você vem contribuir com a casa de Deus, com a sua presença. Não faço nada, irmão, eu só venho lá e assisto tudo. Ótimo, você veio aqui com a sua presença, com a sua vida cristã, e contribuiu, irmão, para o nosso ambiente aqui, para nós termos o nome de Deus exaltado, para nós termos um culto aqui abençoado na presença de Deus. Você foi mais uma pessoa que chegou para adorar a Deus. E qual que é teu ministério? Mas eu cuido de mim e da minha família. Irmãos, esse cuidado nosso com a nossa vida e com a nossa família é uma das maiores contribuições que nós podemos dar para a igreja. É isso. Cuida bem de você e da sua família, que você vai estar ajudando o Evangelho, a pregação do Evangelho. É que a gente fala para os irmãos: olha, vive bem com a sua esposa, que você vai estar pregando o Evangelho. Já é uma bênção do céu, irmão, já é um trabalho maravilhoso que o irmão está fazendo. Mas se o irmão puder cuidar bem dos seus filhos, da sua casa, da sua esposa, do seu marido, e ainda assim chegar na igreja e contribuir também com mais alguma coisa, o irmão puder tocar um violão, o irmão puder fazer um outro trabalho na igreja, irmão, aí benção, nós vamos ficar muito felizes. Mas a primeira coisa, irmão, o primeiro ministério de um homem, de uma mulher de Deus, irmão, é cuidar de si mesmo e da sua família. É isso que nós precisamos fazer, esse é o primeiro passo. E, irmãos, nós não sabemos quem é que nós estamos criando. Quem é que nós estamos criando, irmão? Talvez nós estamos criando. Será que, eu tenho certeza, irmão, que Andrão e Joquebede não sabiam que eles estavam criando um libertador de Israel. Jacó não sabia que ele estava criando José, que ia levar toda a família lá para o Egito, que ia de livrar da fome toda aquela região ali, o Oriente Médio inteiro foi liberto da fome, foi livre de morrer de fome por causa de José. Talvez Jacó não soubesse, era um menino, sonhador ainda, cheio de história, né? Então, irmãos, quem são esses meninos que estão na nossa mão? Quem são essas meninas que estão na nossa mão, irmão? Talvez amanhã serão grandes homens de Deus, serão grandes mulheres de Deus, vão formar uma família abençoada em Deus, mas hoje, irmão, precisa dar uma instrução para ele que está na nossa mão. Cabe a nós ensinar a falar. Então, irmãos, esse material, nós trouxemos um material para a escolinha, nós trouxemos umas coisas para os irmãos. Irmão, aplica aquilo ali, irmão, faz oração em casa com o filho, ensina ele o caminho de Deus, ensina as coisas. Irmãos, é como eu tenho comentado, já falei algumas vezes para os irmãos, a escolinha bíblica hoje não faz diferença para as crianças. Mas a hora que ele tiver 15 anos, irmão, você vai agradecer muito a Deus por ele ter ido na escolinha. Né? Quando ele tiver 18 anos, que ele catar a chave do carro e sair, você vai pensar, que bênção que foi ter a escolinha. Né? Porque se não fosse a escolinha, os lugares que ele ia frequentar seriam outros. E a gente vê você falar dos princípios cristãos, você falar de obedecer os pais, você falar... Irmãos, hoje não faz diferença, amanhã vai fazer. Quando for homem feito, estiver casado, quando for mulher
formada, não estiver casada, vai fazer diferença ela ter o temor de Deus no coração, ela ter as histórias da Bíblia como referência, vai fazer diferença, como está fazendo para nós, e como nós temos que seguir em frente nessa corrente de falar do Evangelho para outro grupo. E isso, irmãos, é uma visão que eu tenho bem clara, que Deus, nós estamos aqui reconstruindo os muros, falando de ter uma igreja, mas talvez a igreja mesmo de Deus, que vai ser uma grande igreja, talvez é na mão dos nossos filhos, não será na nossa, não sei. Quanto que Deus tem preparado, o que Deus pode fazer, mas o nosso trabalho qual é? O nosso ministério, a parte dessa grande obra que Deus está fazendo, qual é a parte que coube a nós, que nós fomos nomeados ministros? Foi da nossa casa. Entende? Você foi nomeado ministro do Evangelho para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para quem você convive, para os seus parentes, seus primos, não sei quem mais você convive. Para essas pessoas você já está nomeado ministro do Evangelho. E você tem que agir, irmão. O que o ministro faz, irmão? O que o ministro faz? O ministro trabalha. Um dia, irmãos, eu fiz uma reflexão, quero compartilhar com os irmãos. Nós fomos na praia, né, levamos as crianças, todo mundo foi para a praia, nós estávamos brincando e tal, tudo. E aí eu não sei que foi uma conversa lá que eu estava tendo com o Neto, aí eu falei, Neto, todo mundo está de férias aqui na praia, menos eu. Não estou de férias. Não estou de férias. A sua mãe não está de férias. Eu e a sua mãe, nós estamos trabalhando para que vocês tenham férias. Nós vamos ter férias outro dia. Aí um dia nós estamos de viagem, só nós dois, tomar uma palestra, um negócio, pode, mas nós estamos de férias. Entende? Com os filhos, nós estamos cuidando dele. Onde você vai? O que você vai fazer? Cadê o fulano? Cadê? Foi para o fundo, volta aqui. Não estamos de férias. Nós não estamos de férias. E isso também, irmãos, é com relação à fé. A fé, irmão, não tem férias. Você está com o seu menino, é a oportunidade de ensinar. Você saiu com ele, você foi com ele no mercado, meu filho, pega a calculadora, vai somando que nós vamos pôr no carrinho. Meu filho, nós viemos aqui na lanchonete, R$50 nós temos. Você vê aí, nós vamos fazer o pedido, vê se não passa, nós só temos 50. Deixa o menino fazer aqui, deixa uma oportunidade para você ensinar. Filho, nós estamos indo no hospital visitar alguém. Meu filho, nós vamos lá, a pessoa está doente, nós vamos orar com ele. Aproveita aquela oportunidade para ensinar. Meu filho, vamos fazer tarefa. Abre aí teu caderno, tem que estudar. Você precisa ter uma formação, você precisa... Todo momento, irmão, a Bíblia fala andando pelo caminho, sentado na porta. Onde você estiver, você está trabalhando para que aquela pessoa seja uma pessoa melhor. Irmãos, não é fácil. Então eu vou dizer para os irmãos, você tem filho, você tem família, não existe férias, irmãos. O tempo inteiro você tem que aproveitar as oportunidades para fazer dos filhos pessoas melhores, pessoas crentes, pessoas que vão andar no temor do Senhor. E isso é um grande ministério. Você não pode dizer, eu sou só dona de casa. Não, irmão. A irmã tem um ministério de cuidar da sua família, de educar seus filhos. Irmão, eu não tenho cargo nenhum na igreja, mas você tem o cargo de ministro da sua casa, ministro do Evangelho para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Irmão, nós temos... eu sou solteiro, então você é ministro do Evangelho para você mesmo, para manter a sua fé, para pregar o Evangelho com um vizinho, com um colega de trabalho. Você está encarregado de uma parte da obra de Deus, que é cuidar de você mesmo e da sua família. Isso, irmãos. Nós já estamos nomeados ministros do Evangelho. Nós precisamos agora arregaçar a mão e trabalhar. E nós temos esse serviço, irmão. Nós temos atividade a ser feita, que é cuidar da nossa fé. Então, quando a gente fala, lê a Bíblia, faz oração, você está cuidando de você mesmo. Quando a gente fala, cuida do filho, faz a escolinha, nós estamos falando para cuidar da sua família. Irmão, aproveita as oportunidades. Fala com o seu filho enquanto ele tem idade para te ouvir. Porque depois de adulto, irmão, talvez ele não te ouça mais. Então, nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Você tem que falar de Deus, do Evangelho, da honestidade, dos valores, no momento em que essa criança está, né, aí te ouvindo, dando atenção para o que você diz, antes que ele mude de ideia, antes que ele assuma um comportamento que vai ser destrutivo para ele mesmo e para a sua família. Irmãos, esperamos que Deus nos abençoe e que nós possamos, irmãos, ser ministros do Evangelho, assumir esse trabalho que foi colocado para nós,
o trabalho de cuidar de si mesmo e da nossa família. Vamos orar, vamos pedir para Deus nos dar essa condição